Em 2013, um grupo de 19 pesquisadores aventurou-se nas profundezas da selva da Sibéria, nas montanhas de Choria, na região de Kemerovo. Liderando a equipe estava o pesquisador russo Georgy Sidorov, que decidiu explorar essa paisagem perigosa e implacável para visitar uma região que havia despertado seu interesse após ouvir rumores sobre ela. Segundo as histórias, havia um local nas montanhas Choria, conhecido localmente como Gornaya Choria, que parecia abrigar ruínas de uma estrutura expansiva. E, de acordo com os relatos, esse lugar era antigo e existia desde que alguém podia se lembrar. Por si só, a história já era curiosa. Por que haveria uma grande estrutura feita pelo homem no meio do nada, em um local praticamente inacessível devido à sua alta altitude e clima difícil? Ainda assim, isso despertou ainda mais o interesse de Sidorov e sua equipe, que escalaram o local independentemente. O que encontraram foi mais surpreendente do que poderiam imaginar. Lá, em Gornaya Choria, Sidorov e o restante do grupo avistaram uma estrutura imponente que poderia reescrever a história inicial da humanidade, um enigma no coração da selva siberiana. Na vasta extensão do sul da Sibéria, na Rússia, encontra-se Gornaya Choria, uma paisagem montanhosa conhecida por sua paisagem pitoresca, semelhante à Suíça e sua bioma de taiga. Em algum lugar dessa região remota, onde os seres humanos raramente pisaram, havia uma paisagem peculiar que atraía alguns pesquisadores e locais curiosos. Agora conhecidos como os megalitos de Gornaya Choria, o local apresenta uma formação imponente de grandes rochas de granito empilhadas aparentemente uma sobre a outra. Na verdade, grandes seria um eufemismo. As rochas de granito eram gigantescas, cada uma medindo entre 5 a 7 metros de altura, com peso estimado entre 3.000 e 4.000 toneladas. Empilhadas em um padrão consistente, as rochas formavam uma parede ou fachada gigantesca que podia ser vista de longe. À primeira vista, parecia uma formação natural que, por coincidência, se assemelhava a uma parede enorme. Mas, ao observar de perto, os cortes e ângulos precisos de cada rocha tornavam-se mais evidentes. Não apenas isso, mas as rochas pareciam estar organizadas de maneira bem pensada, deixando quase nenhum espaço entre elas. Em uma parte do local, havia uma linha de blocos de granito perfeitamente arranjados, que Sidorov chamou em seus registros de a muralha. Em outras áreas, havia aberturas feitas por lacunas incomuns ou cortes nas rochas gigantescas, como se fossem entradas feitas intencionalmente. Para Sidorov e outros que estudavam o local há algum tempo, a resposta era clara: tratavam-se de megalitos. Megalitos são grandes pedras movidas de um lugar para outro e formadas por culturas pré-históricas para construir estruturas ou monumentos. Curiosamente, o motivo da construção dessas estruturas colossais é tão misterioso quanto quem as construiu. Embora alguns megalitos tenham sido construídos como tumbas, monumentos ou locais sagrados, outros acreditam que foram usados como marcadores de território ou relógios astronômicos. Contudo, muitos ainda intrigam os arqueólogos quanto ao seu propósito original. O problema é que muitos desses megalitos foram construídos durante a pré-história, antes da invenção do sistema de escrita e do registro de eventos. Assim, até que novos desenvolvimentos sejam feitos para fornecer uma resposta definitiva sobre o que motivou essas construções, a ciência pode apenas fazer suposições fundamentadas. Megalitos foram descobertos em muitas partes do mundo, especialmente em regiões onde antigas civilizações floresceram, como na Europa, África, Ásia, particularmente o Oriente Médio e o Egito, América do Sul e ilhas no Pacífico. Muitos desses megalitos têm milhares de anos, sendo Göbekli Tepe o mais antigo, datando de 9.500 a.C., o dobro da idade de Stonehenge. Contudo, seria Göbekli Tepe realmente o mais antigo? Vamos voltar aos megalitos de Gornaya Choria. Essa formação rochosa discreta, situada nas vastas regiões montanhosas do sul da Sibéria, de longe parece apenas rochas empilhadas, embora de uma maneira peculiar que as faz parecer uma fortaleza de pedra inacabada e colossal. Porém, de perto, ao ficar ao lado das rochas que compõem a formação, você pode começar a acreditar que ela é realmente uma construção. Essas peculiaridades levaram muitos a acreditar que os megalitos de Gornaya Choria foram feitos pelo homem. A descoberta de estruturas megalíticas na Sibéria e na Rússia surpreendeu muitos, pois essa região era tradicionalmente vista como periférica, devido ao seu clima severo e localização remota. No entanto, recentes descobertas de megalitos, como os dólmens no Cáucaso e o sítio fortificado de Arcaim, levaram os cientistas a repensar a história da região. Isso torna possível que os megalitos de Gornaya Choria sejam produto de uma civilização antiga, perdida no tempo, com conhecimentos avançados de tecnologia e engenharia. Além da impressionante obra em pedra, as rochas nos megalitos de Gornaya Choria mostram indícios de derretimento.
Algumas delas parecem ter sido derretidas ou forçadamente remodeladas. Sidorov sugere que as porções esculpidas e derretidas das rochas podem ser o resultado de uma explosão, semelhante a uma bomba nuclear. Embora essa seja apenas uma conjectura por enquanto, é interessante considerar. Proponentes da teoria de um mundo antediluviano acreditam que os megálitos de Gornaia Shoria podem ter sido construídos antes do dilúvio, como parte de civilizações avançadas que foram destruídas por um evento cataclísmico. Se isso for verdade, pode reescrever tudo o que sabemos sobre a história da civilização humana. Até o momento, os megálitos de Gornaia Shoria são classificados como formações rochosas naturais. Contudo, mais estudos são necessários para confirmar se realmente são formações naturais ou uma construção artificial. O conhecimento humano sobre o passado está em constante evolução, como foi evidente ao longo do último século. Durante muito tempo, acreditava-se que o Egito e o Vale do Indo eram as civilizações mais antigas. Até que a civilização suméria foi descoberta, sendo considerada a mais antiga. Porém, a descoberta de Göbekli Tepe colocou em questão esse status. Portanto, quem pode garantir que uma civilização ainda mais antiga, perdida no tempo, não esteja à espera de ser descoberta em regiões de difícil acesso ao redor do mundo? Essa possibilidade desperta curiosidade sobre os megálitos de Gornaia Shoria. Embora ainda seja classificado como uma formação rochosa natural pela ciência convencional, é intrigante pensar que um sítio arqueológico de tal magnitude possa revelar segredos sobre uma civilização que antecedeu as atuais narrativas históricas. Seria possível que essa estrutura, se for realmente feita pelo homem, represente os vestígios de uma civilização com tecnologia avançada, destruída por algum cataclismo global? Até agora, os estudos sobre o local são escassos, e as condições ambientais extremas dificultam as pesquisas adicionais. Além disso, o fato de a formação rochosa não receber muita atenção da comunidade científica pode ter contribuído para a falta de novas investigações. Afinal, muitos pesquisadores acreditam que se trata apenas de uma formação natural, similar a outras que encontramos em diferentes partes do mundo, como a Calçada dos Gigantes na Irlanda ou as formações de Tweefontein na Namíbia. Essas estruturas naturais, com formas geométricas e precisas, mostram que a natureza pode, de fato, criar formações surpreendentes sem intervenção humana. Ainda assim, para aqueles que acreditam na hipótese de uma civilização antiga e avançada perdida, a ideia de que Gornaia Shoria possa ser parte desse legado é fascinante. Se a estrutura for comprovadamente artificial, e se as teorias sobre a sua possível antiguidade de até 100 mil anos estiverem corretas, a história da civilização humana seria completamente reescrita. O surgimento da civilização seria retrocedido milhares de anos, nos levando de volta aos tempos mais antigos da existência humana, até o período em que os primeiros Homo sapiens começaram a se estabelecer em comunidades organizadas. A questão mais importante permanece: os megálitos de Gornaia Shoria são verdadeiramente megálitos? Ou são apenas uma formação rochosa natural que, por acaso, se assemelha a uma estrutura feita pelo homem? Até que novas pesquisas e investigações sejam realizadas, essa pergunta continuará sem resposta. No entanto, a mera existência de um debate sobre a autenticidade dessa estrutura já é suficiente para nos fazer refletir sobre o quanto ainda há para descobrir no mundo. Com os avanços contínuos na arqueologia e na tecnologia, talvez, no futuro, possamos finalmente obter respostas definitivas sobre o que exatamente são os megálitos de Gornaia Shoria e qual o seu verdadeiro lugar na história da humanidade. Afinal, quem sabe se o início da civilização humana realmente começou ali, nas remotas montanhas da Sibéria, em Gornaia Shoria? Esse enigma permanece aberto, aguardando as futuras gerações de pesquisadores e exploradores que ousarão desafiar as fronteiras do conhecimento humano. Se inscreva no canal para mais mistérios como esse.